Que, cara, bicho, eu tava no estúdio no dia do... Quando eles gravaram o primeiro disco, né? Eu tava dentro, literalmente, o Igor gravando bateria, eu sentado lá, Qual álbum? o Morbid Visions. E, cara, é aquele disco, eu acho que tá afinado em dó sustenido. É porque ninguém sabia afinar, cara. Não é porque, cara... Então, assim, já era um drop em si, assim, ousado, assim, que ninguém fazia. Então, Então já tinha drop nessa época, então, Sepultura? mas era, cara, não era intencional, sabe? É porque teve um menino que veio aqui, que é o Michel Oliveira, de guitarra de 9 cordas. É, eu vi. E aí a gente estava falando sobre, né, quem começou, e ele fez uma referência a uma banda mais recente, cara. Você lembra, Mitch, qual foi a banda que ele fez referência? Acho que ele falou do John Petrucci, né, do Dream Ah, Theater. ele falou que no Steve Vai usou uma É, G7, isso. mas essa questão de dropagem, né, de ter esse som... De drop, É. a banda que eu conheço, que pelo menos foi uma das primeiras que eu ouvi, que começou a usar as paradas, se eu não me engano, foi o Helmet, que acho que é até australiano eles. É. Mas não sei se foi essa que Sim. ele mencionou, mas que eu lembro deles usarem basicamente em todos os álbuns do Drop era o Helmet, mas eu não sei se é antes do Sepultura. Então, não, o Sepultura é antes. Eu não sei nem se eles têm tanto... O Black Sabbath já tinha algumas músicas. Em drop. Já tinha. Mas o Sepultura foi, cara, porque não sabiam afinar, não tinha um afinador. Não, eu sei da história que Isso é real. o Max Cavalheira, ele pediu para tirar as cordas mais agudas da Exatamente. guitarra, porque ele estava embolando demais. Exatamente. Eu acho que, eu não sei se foi a BC Rich, ela chegou a fazer uma guitarra, na época que eles estavam fazendo tanto sucesso, eu acho que a BC Rich fez um modelo de 4 cordas. Na época em que ele estava com a ESP, Era ESP. quando você comprava a SG dele, que era com a bandeira do Brasil, se eu não me engano, nas fotos mesmo, não tinha a Mi assim. Então era ESP. ESP. Achei que era BC Só Rich. tinha as 4 cordas mesmo ali. E também tem outro lance que eu acho engraçado, é que quando o Derek entrou na banda, que ele era fãzaço Sepultura, ele era fã das letras, e ele não sabia, e ficou sabendo depois, que o Max não sabia inglês muito bem na época, e ficava emendando letras de várias... Pô, Darkness, é legal. pelo nome dos discos, você vê, né, cara, que é impacto, cara, né? E é o que eu te falei, cara, eu vivi isso junto, assim, eu tava na casa deles, era meio quase uma comunidade a casa do Max, né, a Wanda. E vocês viram também o cara começando a ter sucesso financeiro também. Exatamente. Então você falou, pô, dá pra viver de música, né? Isso, exatamente. Poxa, eles conseguiram. Tocando um som pesadíssimo, né? Mas foi uma exceção, né? Foi uma exceção. E aqui vem muito metalheiro, cara. O Marcelo Barbosa do Angra veio aqui. E a gente teve sempre esse assunto. Cara, dá pra viver do metal, só do metal? É muito difícil viver só do metal. Muito difícil. O Angra já fez um sucesso mais no Japão, né? Sim. O Angra, ele não teve o tamanho do Sepultura, mas é uma banda assim gigante para muitos fãs, né? Eles são grandes. Amadas, são. E mesmo assim, eles não trabalham só, tipo assim, só faço Angra. O Marcelo tem uma escola, empreende outras coisas. O Rafa também tem um podcast dele. Você vê que a galera não fica só vivo da banda, né? Assim, eu vivia com essa preocupação, assim, eu não conseguia ficar deslumbrado, vendo o Sepultura que conseguiu e tudo, então eu sempre fiquei muito preocupado, aí eu sempre buscava essas outras alternativas, né? E pelo visto, acho que você também sempre procurou, né? Eu fiz direito, cara. Então, assim, esses dilemas, eles eram muito comuns na nossa época. Dilemas. Ali, né? Pô, vou viver da música. É que aquele negócio, não é que o pai e minha mãe eram contra, não mas tem era nada a assim. ver. Mas olha só, assume responsabilidade. É isso que você quer mesmo? Quais são os modelos que você tem aqui na cidade que você pode ver que deram bem com música? Não tem, não é verdade? Vai querer ir assim mesmo? Às vezes você não quer enxergar, né? Mas enfim, demos certo com a música. Cara, eu não posso me queixar. Eu fiquei muito feliz assim com a trajetória que continua, né, indo. Sim. E às vezes vai para uns caminhos que nem pensava, né? Você não pensou que você estaria aqui no Rio de Janeiro, né? 20 anos você está aqui? Olha, eu uma 1 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 uma 1
Porque eu nasci no Rio, mas fui para BH com 1 ano de idade, né? Eu lembro que com 15 anos eu falei, cara, acho que eu vou morar aqui um dia. Eu lembro que eu falando isso. E durante uma época, a gente às vezes põe uns planos, uns prazos na cabeça, né? Eu falava, se até os 30 não der certo com banda, aqui em BH eu vou pro Rio. E, bicho, não deu outra. Eu lembro que eu até estava numa banda, nessa época a gente fazia um som meio eletrônico, meio influenciado por um Prodigy. Teve uma época que teve umas bandas... Aí eu tinha uma banda meio nessa praia, assim. Drum and bass, aquela onda, né? Misturando eletrônico. Foi até um momento, assim, que eu aprendi muito, porque era a época que a gente já estava com computador, eu estava estudando produção musical. Eu lembro que eu fiz um curso aqui no Rio, de produção musical com o Ayrton Bahia. Não era curso superior, era um curso livre na época, mas era o curso de produção musical do Ayrton. Que hoje virou, né, um curso de faculdade e tal. Na época era um curso livre, que era um intensivão. Foram 2 meses, sábado e domingo, o dia inteiro. Eu pegava o carro, vinha para o Rio e fazia. Então, eu estava com essa bagagem e era um momento que a gente já tinha computador, né? Já existia o computador, né, pessoal. Já tinha virado o século aí? Não, aí eu estou falando de 99, 2000. Era aquele Pentium 133, assim, era difícil, mas já existiam softwares, cara. Já existia... Tinha o Cakewalk, que foi tipo acho que ele veio antes do Pro Tools. Tinha uns softwares mais eletrônicos, tinha um tal de Acid, que a gente gravava nele e usava os loops. Já tinha aqueles CDs de samples da Akai. A gente a gente estava experimentando essa coisa da música eletrônica com guitarra. Você não estava casado ainda não nessa época? Já eu já estava. Eu casei com 26 anos. Tá. Eu casei cedo, né, para os padrões atuais, né? E a minha mulher sempre me apoiou muito, assim, isso foi super bacana. Nessa época você já estava... A gente está junto até hoje. Então, quanto tempo vocês estão casados? Poxa, casamos em 96. A gente já namorava um bom tempo. Eu conheci ela na época do metal, na época desses shows aí do Sepultura e 27 tudo. anos casado aí, ó. Muito Parabéns. tempo. E... Ainda sem filho? E sem filho. Não, o Rafael é de 98, ainda sem filho. Nessa época aí você então já estava com o Rafa, vindo para cá fazer produção. Isso. Nesse tempo, em 96, o Rafa nasceu em 98. Então, em 96 ainda não tinha filho. Foi a época que eu estava vindo para cá, fazendo esse curso. As coisas já estavam começando a acontecer com a música? Então, cara, eu já estava vendo que eu tinha que ver algumas outras coisas, né? Eu já estava vendo que, poxa, eu sempre gostei da coisa do estúdio, né? Sempre gravando em estúdio, eu sempre ficava observando o cara, né, gravando, principalmente a parte artística, assim, do produtor perguntando para o artista, para o músico, olha, vamos desenvolver isso, vamos ver um repertório mais legal, isso aqui está meia boca. Eu sempre achei muito legal e sempre gostei muito de ler sobre essas histórias de bastidor de estúdio, de gravação, né? Então, eu vi que essa área me interessava, né? E eu vi que, poxa, é legal também esse caminho de produção musical, né? Então, busquei isso, aí teve essa coisa dos computadores, do software se desenvolvendo. Aí foi um momento muito interessante, assim, eu lembro que aqui no Rio tinha um cara, o Tolstói, que fazia umas coisas de eletrônica. Aqui no programa também, Então, esse cara, ele era meio percussor também. Aí a gente ficou sabendo de um cara chamado Tom Capone também, que estava fazendo coisa eletrônica em Brasília. Então, assim, era o começo dessa coisa assim, mais independente, assim, de se produzir, né? De começar a produzir a sua própria banda, a usar umas ferramentas que antigamente só os estúdios tinham, né? Então, foi um momento que estava influenciado por essa cena que misturava eletrônico, tinha facilidade de não gravar uma bateria, usava os samples e tudo. E foi bem interessante, cara. Foi um momento interessante e aí, cara, eu comecei a ver, caramba,
vou começar a produzir bandas, estou produzindo minha banda e tal. Mas aqui o mercado não vai dar muito certo para mim. Aí eu resolvi que poderia vir para o Rio. Meu pai morava no Rio, tem uma ligação, né, familiar aqui, já tinha alguns irmãos que já tinham vindo para o Rio, tinha um irmão que tinha vindo para o Rio, uma irmã que já morava, de outro casamento, um irmão também de outro casamento do meu pai, já morando aqui no Rio. Cara, de repente é um lugar onde eu possa buscar um caminho. Tem um pouco de família, né? E um mercado melhor. E sem nada certo ainda. Sem nada certo. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita, se você é guitarrista, para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.